A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Congonhas. Uma boa tarde especial para todos os servidores públicos municipais, ativos e inativos. Boa tarde hoje também para a minha diretoria, para toda a equipe lá do sindicato, né? E em especial hoje também para os meus companheiros aqui de bancada. Hoje eu estou aqui com o Roberto, o Tico e o Dr. Elias. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Natan, boa tarde, Tico, boa tarde, Dr. Elias, boa tarde, Wilson ali na técnica, boa tarde aos nossos servidores ativos e inativos, aos nossos pensionistas e toda aquela população congonhense que tem nos permitido penetrar em seus lares através das ondas da Rádio Congonhas AM 1020, e agora também FM 91.3. Boa tarde, Dr. Elias. Boa tarde a todos os servidores ativos e inativos e a todos que nos ouvem. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Natan, Roberto, Elias e o Wilson, que vai nos acompanhar aqui durante toda a programação, e os nossos colegas servidores aí que não deixam de estar acompanhando o programa do Sindicom. Então, esse aí nós estamos começando mais um programa essa semana. Lembrando que o nosso programa, né, ele acontece das 16 às 17 horas. E quem perdeu o nosso programa pode consultar lá na página no Facebook do Sindicom Congonhas, que ele encontra lá a nossa programação da semana, né? Encontra o nosso programa salvo na nossa página do sindicato. Conforme a gente tem feito, toda semana a gente lê uma frase aqui. E essa semana a gente tem a seguinte frase: que eu tenha asas para sonhar, esperança para acreditar e fé para continuar. O autor ele é desconhecido, né? Mas essa frase, Roberto, Tico, Dr. Elias, ela foi colocada aqui essa semana em virtude de um acontecimento, né, que a gente está sendo noticiado todos os dias na televisão, nas rádios e em Congonhas especialmente, pelo temor da barragem da CSN e por também ter muitas pessoas aqui que têm conhecidos na cidade de Brumadinho e até mesmo pessoas de Congonhas que estavam trabalhando no episódio do rompimento da barragem de Brumadinho. Bom, gente, o sindicato ele manifesta aqui sua solidariedade com a cidade de Brumadinho e com o povo de Congonhas também, com as pessoas que perderam os entes, né, nesse trágico acidente. Nós, durante a semana, ligamos lá, entramos em contato com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brumadinho, levando nossa mensagem, colocando à disposição, porque a gente sabe que o problema, ele aconteceu, foram perdidas várias vidas, né? Fora os crimes ambientais, e a gente sabe que, passada essa comoção nacional, muita coisa fica para trás. Então é hora da gente unir, de prestar nossa solidariedade e também prestar nosso apoio naquilo que a gente tem conhecimento para poder tentar deixar a vida do cidadão
de Brumadinho uma vida menos pior, que eu não vou falar que é melhor não, porque é menos pior, porque eu acho que ninguém saiu ileso daquele trágico acidente. Qualquer pessoa, mesmo que ela não estivesse envolvida diretamente com o acidente, ela ficou abalada e teve algum problema com o acontecido, até mesmo porque no dia seguinte alertaram a cidade falando que havia o risco de um rompimento de uma outra barragem, e aquilo tudo para o psicológico das pessoas é um dano violento, né? E com relação a Congonhas, a gente também fica muito preocupado. Teve uma reunião, né, da associação de bairro lá do bairro residencial, eu pude acompanhar, estava lotada. A gente fica muito preocupado porque a barragem de Congonhas, ela é uma barragem em área urbana, muito próxima de um bairro, né, o Lucas Monteiro, né, residencial Lucas Monteiro, e a gente sabe que se acontecer uma tragédia também, é uma coisa complicada, várias pessoas serão atingidas de imediato. E a gente viu toda a movimentação social, política, né, nessa semana, e a gente viu também a reportagem da Vale e da CSN se comprometendo a encerrar as atividades das barragens, né, e colocando uma nova metodologia, a exploração, o beneficiamento a seco, que evitaria esse tanto de barragem com esse perigo de rompimento, porque a barragem ali, ela serve o quê? O rejeito cai lá, ele depois a água vai sendo drenada, né, e vai ficando somente aquela terra seca lá. Mas a gente sabe que tudo que é feito pelo ser humano é passível de erro e passível de desgaste natural também. E esse que é o problema, não que a gente está aqui acusando, falando que as coisas foram feitas de forma equivocada, né? Eu não sou engenheiro especialista na área, eu só acredito o seguinte: quem lá atrás autorizou a instalar no município uma barragem daquele porte próximo a um bairro, ele cometeu um equívoco, né? A gente não sabe as circunstâncias, eu não participava da administração pública naquela época, eu não tinha nem idade para trabalhar, mas a gente entende que é uma situação complicada, né? E agora está lá instalada, foi alteada, havia um projeto de alteamento dela e graças a Deus não foi feito, e a empresa está funcionando lá. Eu não sei qual é a questão da administração da planta deles, mas está funcionando. E agora com essa promessa de que será feito a instalação dessa planta de beneficiamento a seco, né? Mais uma, porque parece que já existe uma e ela tem a capacidade hoje de 30% da produção. Mas é uma coisa bacana que a gente acredita e força a barra para que ela aconteça, porque não pode ficar só no campo do prometido, igual a gente já viu alguns outros projetos aqui em Congonhas serem divulgados e tal, e aquilo ficar e atrapalhar completamente a vida das pessoas, porque houve também aqui há um tempo atrás esses projetos, nessas promessas de investimento, e aí o que houve aqui foi uma inflação do mercado imobiliário, uma confusão dentro da cidade, bloqueio de áreas porque tinha interesse do governo para poder ser desapropriada, e ficou durante anos até as pessoas perderem tudo aquilo ali e virar uma baderna na cidade. Então a gente tem a expectativa de que isso aconteça. A gente viu lá que alguns moradores falam que não é somente acabar com a barragem, né? Eles têm muito medo depois do pós, se pode romper, igual aconteceu da Vale. A barragem da Vale estava desativada e mesmo assim ela rompeu. Eu não tenho os conhecimentos técnicos aqui, nem as informações precisas para falar com vocês o seguinte: quanto tempo que ela parou, por que ela parou, se havia água, se não havia, o que aconteceu, por que ela rompeu, qual foi o tipo de construção. Essa não é minha área. A gente pode até depois convidar uma pessoa especialista para vir cá falar alguma coisa a respeito disso, mas a gente entende também o temor deles de continuarem ali próximo, de até solicitar indenização para ser retirado das casas lá da proximidade da barragem. A gente entende isso, reforça também que o sindicato é dos movimentos sociais, a gente precisa estar atento a isso aí, e toda a população se sinta também acolhida pelo Sindicato do Servidor Público. Nós vamos estar presentes nesses movimentos e pode ter certeza que a gente está do lado do servidor e do lado do povo congonhense. As notícias que se tem financeiramente é que a Vale tinha 24 bilhões em caixa, teve 12 bilhões bloqueados temporariamente. Ela está acelerando as indenizações de 100 mil, né? O que vai impactar pouco no caixa dela.
e Minas Gerais, infelizmente, é 10% da produção dela total. A gente fica preocupado só com notícia que se tem de 55 mil trabalhadores indiretos e diretos que vão ser afetados por essa decisão, fora os 5 mil diretos. Ou seja, as ações da Vale, que chegou no pós-dia, pós-tragédia, chegou a cair 24%. As ações estavam sendo negociadas a R$55, passou para R$42, mas ontem nós já chegamos novamente aos R$47, com possibilidade hoje de atingir os R$50. Ou seja, o impacto na área financeira da Vale já foi superado. E com isso aí, com essa redução de 40 milhões de toneladas de minério de ferro no mercado, o preço do minério de ferro ontem já subiu, então a saúde financeira da empresa está preservada para estar arcando com essas consequências. A gente fica preocupado com o rumo que ela vai dar para os trabalhadores, que a gente tem alguns colegas que trabalham na mineração e o pessoal está preocupado. O nível de estresse alto, sem saber o destino, o que vai acontecer. É isso que a gente fica preocupado. E o impacto que isso vai ter, inclusive, nas contas públicas do município. Pois é, Elise, eu tive participando, sou morador lá do residencial Walter Monteiro, e Deus que livre e guarde, se acontecer alguma coisa, a gente seria uma das primeiras pessoas aí a ser atingida. Mas o que a gente viu e ficou lá durante a reunião toda é que a preocupação é com o residencial, mas é também com complementação Cristo Rei, o próprio Cristo Rei, Fonte dos Moinhos, e até que o centro aí da nossa cidade. Na verdade, a gente tem que atuar em cima do problema. E qual que é o problema? O problema hoje é uma barragem que está numa área urbana e que nós temos que lutar para que aquele material seja tirado de lá, porque hoje no próprio residencial existe muitas casas, embora a maioria das casas lá são boas, porque a maioria das pessoas que moram lá, os vizinhos, a maioria lá, por incrível que pareça, são pedreiros, então são pessoas que trabalham ali, a gente sabe que é sacrificado, mas no dia a dia vai melhorando aí as suas construções. Mas a preocupação hoje aí é com a cidade de Congonhas. A gente tem visto falar aí em rádio e nas redes sociais muito de obsoleto e descomissionamento. As pessoas, elas às vezes não estão entendendo o que é. A gente tem que procurar estudar isso aí direito, mas eu entendo que a gerência da Vale, da própria CSN, eles pagam pessoas para estar atuando em cima disso, e eles conhecem isso aí muito bem. Na verdade, eles vêm aí com desrespeito, né? A gente tem que estar falando aqui perante as comunidades. Parece que nós somos aquelas formiguinhas que existe lá, os dominantes aí da política econômica mundial, existe os empresários para intermediar, existe aquelas pessoas que sobrevivem dessa prestação de serviço e que parece que eles não estão dando a mínima para isso, né? Haja visto o que aconteceu na cidade de Mariana, que até hoje, né, a gente está vendo os moradores reclamando, eles não resolveram a situação e não vão resolver nunca, porque as famílias que perdem aí os seus entes queridos não têm dinheiro que pague, mas aconteceu e a gente já esperava que de lá para cá, essa atuação que estão falando que vão fazer da agora para frente, que aconteceu em Brumadinho, já não era para ter acontecido mais, né? E outra coisa que a gente pega aí de responsabilidade é você vê uma companhia poderosa igual a Vale do Rio Doce, né, que tem desde o operário até o engenheiro presidente lá, deixar um restaurante, né, escritório debaixo aí de uma barragem, que eu tenho certeza que eles mesmos sabiam, porque se tivesse tudo certinho, engenheiros não havia sido presos igual a gente está vendo aí, e vão continuar até apurar os fatos aí de verdade. E quando a gente fala de obsoleto, é o tipo de barragem que hoje existe, que diante, né, do montante de tanto material, isso já foi descartado. A preocupação hoje não é só com o meio ambiente. Quando a gente pensa assim, se você for olhar negócio de rio, árvores, peixes, os próprios animais, mas os animais racionais, que somos nós também. Então parece que eles não estão dando a mínima. De repente deixa de investir milhões para tornar as coisas certas, para depois ter retido lá bilhões, igual nós estamos vendo aí. E a gente só espera
né, que daqui 1, 2, 3 anos isso não caia no esquecimento, né? A gente chama atenção aí para os deputados, vereadores, a própria parte executiva, para tomar, porque são eles que são eleitos por nós, são eles também que têm a força da caneta, para fazer essa gestão aí melhor para o povo. Sabemos que não podemos viver sem essas companhias, porque ainda mais morando numa cidade minerária igual a nossa, mas, né, igual eu já trabalhei, o próprio Elias já trabalhou 15 anos, né, entre Fertec e Companhia Vale do Rio Doce. A gente vê lá todo dia antes das nossas atividades falar de segurança, é de 10 a 15 minutos. E parece que é só mesmo para cumprir o protocolo, pegar o papel, colocar na pasta e esquecer. E isso é inadmissível, haja visto que só aqui da nossa cidade foram vários trabalhadores. Não foi em Congonhas, foi em Brumadinho, né? Porque para a gente buscar o nosso dinheiro, a oportunidade a gente tem que buscar ela aí em outros municípios ou até fora do nosso estado. E queira ou não, nós estamos aí à mercê, porque a nossa cidade, além da parte turística e outras coisas, é uma cidade mineradora. Então, temos que realmente trabalhar. Aquele movimento lá no residencial foi muito bom, parabéns ao Arley, a comissão que vem aí permanentemente com o Laércio, o próprio Sandoval aí à frente, a gente tem que ver isso aí, e que lá não seja também... a gente falando aí de tristeza do povo, que as pessoas, porque o ano que vem é um ano político, que elas não vão lá para simplesmente estar falando politicamente já de olho nos votos. A gente espera isso, né? A gente espera a responsabilidade e realmente comprar aí o sentimento dessas famílias que perdeu aí os seus entes queridos. Ô Tico, Natan e Elias, na verdade, eu acho que vocês já discorreram aí sobre os problemas da barragem, e eu vou voltar aqui agora a me ater aí a parte exatamente com relação à receita do município e com relação ao nosso acordo coletivo, né, Natan? Isso. Porque na verdade todo mundo sabe que nós já encaminhamos, né? Aliás, já foi encaminhado aí lá no mês de novembro do ano passado, a nossa pauta de reivindicação para o executivo, e até agora nós tivemos resposta nenhuma, fica só nos enrolando no sentido de que não pode, que a situação está ruim, está complicada. E aí a gente fica muito triste, porque quando você volta no tempo e vai lá para o ano de 2011, 2012, 2013, 2014, é quando a crise realmente ela foi anunciada em 2009. E nós tivemos receitas aí ruins aí para trás, e nós conseguimos sobreviver sem maiores problemas. É óbvio que não se pôde fazer tudo aquilo que se imaginava fazer. Mas agora, quer dizer, de 2018 para cá, já no final de 2017, que nós fechamos aí com uma receita significativa, uma receita em torno de 300 milhões de reais, então as coisas melhoraram, e melhoraram muito. E nós sempre também colocamos aqui que a crise, ela realmente no dia 1º de janeiro de 2018, ela não existiria para o município de Congonhas, como não está existindo. Você vê que obras em Congonhas, tem obra todo dia, toda hora. Você muitas vezes tem que parar o trânsito para executar a obra. A cidade está sendo toda recapeada. Nós temos aí chacreamentos que foram todos, vamos dizer assim, asfaltados. Então, isso aí não é verba de capital, ou seja, não é recurso que está vindo do governo federal, é recurso que está saindo do caixa da prefeitura em função de imposto, em função de CEFEM, em função de outros impostos que entram no caixa da prefeitura. E quando você coloca, e eu sempre tenho colocado aqui para as pessoas, e principalmente para os servidores, e para a população de uma maneira geral, é que você vê que a nossa receita corrente líquida média, ela já bateu a barreira dos 30 milhões de reais, ou seja, ela já bateu a barreira do R$1 milhão dia, que era um valor que a gente lá atrás sonhava em conquistar. Já estamos conquistando esse valor aí, basicamente, na receita média desse ano. A partir de junho para cá as coisas melhoraram, mas melhoraram muito. Só para vocês terem uma ideia, uma receita que nós imaginávamos que ia fechar em torno de 337 milhões de reais, ela acabou fechando aí receita corrente líquida. Nós estamos falando aqui de receitas de capital, porque a receita de capital são aquelas verbas carimbadas. Exemplo, vai-se construir, por exemplo, aí um novo um teatro. Essa construção do teatro é um dinheiro que vem do governo federal, é uma verba carimbada, é uma receita de capital que vem os recursos para se fazer. Reforma da própria Romaria, né? E reforma de igrejas, troças, são verbas que normalmente são verbas de capitais,
oriundas aí do trabalho também do Executivo junto ao governo federal e alguns também junto ao governo do Estado, para que esses recursos venham para fazer essas obras. Então, nós não estamos falando aqui da aplicação desses recursos, nós estamos falando aqui da aplicação daqueles recursos oriundos de impostos. E nós temos aquele problema também, que graças a Deus não nos afetou e não vai nos afetar, quer dizer, vai nos afetar talvez por não se poder fazer mais do que está sendo feito, né? Que é o caso aí daquelas receitas que o Estado não está nos repassando, que já está em torno aí de 40 milhões de reais. Mas acreditamos também que a situação do próprio Estado agora, em função da mudança de governo, em função da estanqueidade aí das sangrias que existiam, as coisas vão melhorar. Para vocês terem uma ideia, a nossa receita corrente líquida no mês de dezembro, que é uma receita que nós não tínhamos ainda recebido o relatório, e anteontem o Tico e o Natan parece que já pegaram o relatório, já me passaram esse relatório para vocês terem uma ideia. Então a receita do corrente líquida do mês de dezembro, gente, para vocês terem uma ideia, ela chegou a R$ 33.932.136,23. Para uma folha de pagamento no mês de dezembro de R$ 27.644.205,24. Aí, quando você compara a folha de dezembro desse ano com a folha de dezembro do ano passado, o acréscimo na folha foi de apenas 1,76%. Então eu fico muito triste quando eu vejo a administração, de uma maneira geral, falar que a folha está aumentando muito, que o gasto da prefeitura está aumentando muito com relação ao pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia, porque na verdade a gente fala de uma folha muito alta no mês de dezembro, porque lá você tem duas folhas, você tem a folha normal e o 13º, mas o aumento desse ano, de 2018, em relação ao dezembro de 2007, de 1,76%, para um crescimento na receita de 16,6%. Num ano cuja inflação atingiu um patamar de 3,75%. Então, teoricamente, em função desse resultado, nós estamos nadando no recurso. Ô Roberto, só para acrescentar aqui, eu estava conversando contigo antes de você chegar, que a gente está pegando aqui esse relatório e comparando a despesa total com o pessoal. Já feitas as exclusões, aquela regrinha lá, né? De janeiro a dezembro, conforme você fala aí, nós tivemos um aumento na folha equivalente aí em reais a aproximadamente R$700 mil. Somado férias pagando, tudo que tem de direito do servidor, ao crescimento vegetativo, o reajuste de acordo com a inflação. Então, assim, isso representa na própria folha nem 6%. Não, é o que eu quero dizer para você, Natan, o que a gente aumento. E no máximo 3% na receita corrente, o impacto disso. Então é uma coisa absurda falar que nós estamos passando dificuldade. Fiscalmente falando, nós estamos extremamente saudáveis. Acho que até melhor do que o ano passado, ou eu estou mentindo? Muito melhor, muito melhor mesmo. Mas o problema nosso, Natan, na verdade, é que os políticos, de uma maneira geral, e aí não escapa ninguém, né? Peço a Deus que nos dê muitos anos de vida e saúde para que a gente possa enxergar um político amanhã, encontrar com um político diferente. Se você chegar com os políticos, eles são todos a mesma coisa, estão muito mais preocupados com o lado político do que com o lado técnico. E infelizmente, o que a gente tem observado no município de Congonhas, fala-se até em atrasar as aulas no município de Congonhas por causa do problema do Estado. No meu ponto de vista, e se fosse prefeito jamais faria isso, porque na verdade ser solidário com os demais prefeitos por uma situação política, seria, no meu ponto de vista, seria extremamente proibido você colocar o problema da educação para ser solidário com alguém, com outro município qualquer aí. Então, na verdade, essa falácia que a gente tem visto aí, de que os prefeitos querem começar as aulas só depois do carnaval ou coisa parecida, não é o caso de Congonhas. Se o prefeito de Congonhas fizer isso, no meu ponto de vista, eu particularmente, que conheço relativamente bem o serviço público, que vivencio o serviço público há muitos anos, nascido e criado na região,
Então, eu vou ficar muito triste se isso acontecer, porque, na verdade, se isso acontecer, simplesmente para dar conotação política ao problema. O município de Congonhas não precisa disso, não há razão nenhuma para isso, né? Então, eu, sinceramente, se isso acontecer, eu vou ocupar, em primeiro lugar, a secretária de Educação. Porque, no meu ponto de vista, ela tinha que chegar perto do prefeito e dizer: prefeito, não faça isso, de jeito nenhum. Então, o que nós queremos é exatamente fazer com que as coisas em Congonhas aconteçam independente da situação de outros municípios. Porque eu pergunto, se o processo fosse o inverso, alguém seria solidário conosco nesse sentido? E a solidariedade com os demais municípios, por exemplo, nós estaríamos prejudicando uma população inteira, principalmente as nossas crianças, né? Cortando aí, atrapalhando inclusive o futuro das crianças, que não deve de maneira nenhuma. Mas eu tenho quase certeza absoluta que por muito pouco que eu conheça, vamos dizer assim, o prefeito, praticamente nascido e criado na mesma cidade, estudado junto, eu imagino que isso vai ficar só nessa falácia aí, porque isso não vai acontecer. Porque se isso acontecer, realmente, eu vou ser das pessoas que vou trabalhar radicalmente contra a eleição do candidato dele aí nas próximas eleições, porque eu acho isso um absurdo, tá? E a outra coisa, Natan, é que quando eu tenho colocado aqui, que você vê uma receita que fechou em 2017, no final de 2017, em aproximadamente 300 milhões de reais, e uma receita que hoje fecha em 349 milhões de reais, um aumento de 16,6%, não justifica nada disso. Porque, na verdade, tudo bem que o Estado está cometendo alguma coisa irregular, precisa aí sim o trabalho dos prefeitos de uma maneira geral aí do estado de Minas Gerais, né, para trabalhar junto ao governo do estado e quem sabe até propor uma cassação do governo do estado por não cumprir a determinação legal da legislação. Então, eu acho que eles não devem se preocupar com relação a prejudicar a população de uma maneira geral, para poder se tornar solidário aí às anomalias que o governo do estado vem cometendo. Se você tem uma Assembleia Legislativa que pode caçar o governador de um dia à noite por dia, sem problema nenhum, hein? Então, eu penso que a minha maior tristeza esse ano é que a gente tem falado com o prefeito, tem conversado com os assessores do prefeito e até agora ninguém se preocupou em resolver esse problema. Você sabe por quê também, Natan? Eu às vezes penso, que me perdoe aqui os ouvintes, mas eu penso até que de repente o prefeito está fazendo isso conosco, principalmente com os servidores, em função do que aconteceu nas eleições aí do candidato dele, que foi o Pestana, que não foi eleito, me dá uma impressão de que ele está chateado conosco, e uma das maneiras de ele cobrar da gente, né, de, vamos dizer assim, satisfazer o ego dele nessa punição conosco, é simplesmente: eu não chamo o sindicato, a gente não conversa com os servidores e consequências. Só que isso, na realidade, está nos prejudicando os servidores, mas também está prejudicando a população. E nós já tivemos prefeito aqui em Congonhas que usou esse mesmo artifício e foi banido da vida pública e jamais vão voltar para a vida pública. É verdade. Então, na verdade, Natan, o que nós queremos é exatamente que o prefeito seja um pouco mais solidário conosco, né? Recurso tem. A gente vê aqui, o gasto com o pessoal, para você ter ideia, está em torno de 50,83. Quer dizer, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos almejando de aumento, é simplesmente o índice dado para o salário mínimo, que não significa nem 2% de aumento aqui no percentual aqui de gasto com a folha. Ô Roberto, você sabe o que mais me chateia também? É que a gente pegando esses relatórios, a gente pega tudo esmiuçado e tudo que é mandado para o Tribunal de Contas. Então não tem nada mentiroso aqui e é tudo verídico. Se não for verídico, quem é punido é o prefeito, secretário, todo mundo ali. Para vocês terem uma ideia, gente, do que a gente está falando, e a gente está falando aqui que a folha cresceu R$600 mil por mês no ano passado, né? Então o que acontece? Com o crescimento vegetativo e com o reajuste da inflação. Só que nós tivemos um crescimento da receita em mais de 15%. Aí você pega aqui e coloca aqui, ó, subsídio de secretários municipais, praticamente R$200 mil por mês. No total do ano, deu 2.400.000. Você imagina, se nós estamos tendo que pregar aqui profissionalismo e austeridade, conforme foi feito em Brasília, conforme foi feito agora no governo do estado e tal, e a gente está aguardando as cenas dos próximos capítulos do Romeu Zema, para saber se ele vai fazer mesmo, cumprir com a palavra dele, vai ser diferente de fazer os repasses constitucionais para os municípios, que é a obrigação dele de fazer, e conforme você bem falou, se não fizer, vai ter processo de cassação, porque tem que ser por esse meio mesmo, nós não pode ficar lá
olhando o cara lá, achar que é o poderoso e ditar as regras, sendo que ele está esquecendo que há lei para ser cumprida. E aí, no município, nós gastávamos 2.400.000 com o secretariado. Poxa, tá na hora da gente também começar a ver o seguinte: se é para poder fazer corte, se é para poder ter reajuste, vamos começar a também ter um equilíbrio nessas contas aqui, ué. Eu não sou contra ter cargos comissionados. Já falei isso aqui. O cargo comissionado ele existe e vai existir aí. Eu vou morrer e vai ter cargo comissionado em todos os governos. Mas a questão é, será que não está na hora da gente também ser mais eficiente nisso? Será que não está na hora de reduzir e acumular pasta? Tem secretário que não tem muito assunto não, ué. Ele pode acumular outros aí, para ser mais eficiente, para estar mais presente, para estar no local de trabalho, entendeu? E justificar os 12 mil que está recebendo. É isso que a gente tem que fazer. É isso que nós temos que cobrar. Fora que, também não sou contra. Tem que ser remunerado o prefeito e vice-prefeito. Mas somando os dois por ano, nós estamos gastando mais de 500 mil. Enquanto o servidor público ganha R$1.500, ele está chorando para ter um cartão de alimentação de 600. Quando que uma pessoa ganhando 25 mil e outra ganhando 15 por mês vai ficar preocupada? Na casa dele vai ter fartura. Não que eu sou contra, ele está sendo pago, muito bem pago, para direcionar a cidade. Mas não é hora de olhar e falar, eu não estou tranquilo, e enquanto isso tem gente passando dificuldade. E aí alegar, mas as pessoas não têm controle financeiro. Mas como ter controle financeiro num país com R$2.000 por mês? Não existe isso. O cara não consegue dar educação de qualidade para o filho dele, e nem uma alimentação adequada, e nem um lazer com R$2.000. É uma coisa absurda que está acontecendo. Então a gente tem que ser mais profissional nisso, a gente tem que bater nessas questões. Eu já falei aqui que eu não sou contra o cargo comissionado, mas eu acho que tem que ser reduzido para ter mais eficiência. O dinheiro público, Congonhas hoje, nada no dinheiro, com uma receita aí total, não colocando a receita corrente líquida, mas a total que cai no mês, que vem aos convênios e tudo, nós já chegamos aqui a romper. Só deixa eu ver aqui onde está a questão da receita aqui. Nós chegamos a romper mais de 35 milhões. Nós tivemos mês aqui de ter 37, 33, 32. É evidente que esse valor que a gente está falando aqui é uma receita acumulada com todos os repasses do governo federal, governo do estado, né? Programas de Mas a nossa discussão e a nossa briga, no bom sentido, Natan, é para aquilo que a gente tem direito. É para os 54% da receita corrente líquida, só isso. E fiscalmente falando, a prefeitura hoje é um exemplo em Minas Gerais e até no Brasil. Não tem dúvida. Nós e a gente gastando 50%. E nós temos até que parabenizar a própria administração, porque ao longo da própria crise, de uma maneira geral, e até hoje eu sempre falo isso aqui, que depois da sanção da lei de responsabilidade fiscal, nós nunca recebemos pagamento no mês seguinte, sempre no mês que nós estamos laborando. E isso é uma virtude, aí a gente tem que parabenizar a administração, porque é uma virtude da própria administração em fazer isso. Porque se houvesse irresponsabilidade, como houve aí por esse Brasil afora, nós íamos ter problema. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas o que nós queremos é que essa virtude do executivo não seja simplesmente não pagar o salário correto, o salário no dia certo. É fazer a correção para que a gente não fique mais pobre, para que a gente mantenha o poder de compra que você colocou aí. O indivíduo que ganha pouco, você ainda tira um pouco dele, coitadinho, ele está arrebentado. Eu estou achando que eu vou indicar o Antônio Odak, secretário de Planejamento, para o Zema. Vai ser uma perda muito grande para o município, mas pelo menos nós vamos começar a ter tudo em dia lá, porque ele é rigoroso com isso, tá vendo? Pelo menos isso a gente não pode falar, porque conseguiu manter as contas, mas está na hora também de você tirar o pé do freio, Odak, e começar a pensar no servidor público e valorizar. Agora, uma outra sugestão que eu daria para o executivo, porque nós sabemos, Natan, todos nós sabemos que a receita, depois dessa nova modificação aí da CEFEM, nós sabemos que a receita cresceu muito em termos de CEFEM e vai crescer ainda mais. Então, e a gente sabe também que a legislação proíbe o gasto da CEFEM com outras, vamos dizer assim, com outras obras que não aquelas em preparar a cidade para o futuro aí quando acabar o minério. Mas eu acho que aí eu estou sugerindo aí aos prefeitos, né? E vamos dizer assim, principalmente a todos aqueles que têm a CEFEM também, que dê que faça uma pressão em cima do Congresso Nacional para que modifique um pouco também,
principalmente para essa cidade que tem recursos do CEFEM mais elevado, que ele possa fazer aplicação desses recursos na folha de pagamento, aumentar esse percentual de gasto com folha de pagamento através da CEFEM, porque aí sim resolve, num município igual ao nosso, nós vamos ficar nadando no dinheiro sem problema nenhum. Porque o que está acontecendo hoje com o dinheiro da CEFEM? Está recapeando a cidade toda. Você acha que ele está usando dinheiro de onde? Está usando o dinheiro basicamente da CEFEM para poder fazer esse trabalho todo aí. Sob a alegação de que não pode aplicar muito recurso da CEFEM no gasto com o pessoal. Realmente tem as limitações legais. Mas o que precisa é um trabalho mais efetivo aí, da mesma forma que existia um trabalho efetivo dos prefeitos com relação à busca no aumento da CEFEM, que precisa também ir lá no Congresso Nacional e dizer, nós estamos com essa anomalia aqui que precisa ser corrigido, porque inclusive o próprio governo federal, o próprio Congresso, vamos dizer assim, já autorizou inclusive aquelas pessoas que têm dificuldade financeira em gastar mais do que os 54%. E nós temos o recurso disponível e muitas vezes você não pode gastar aquele recurso em função da própria legislação. Mas cabe aí agora aos administradores, aqueles um pouquinho mais inteligentes, de tentar essas modificações para vislumbrar um futuro melhor para todos nós. Então, e a gente pega, quando você analisa aqui tudo bonitinho, tudo certinho, dava para a gente já ter discutido, já dava para ter dado o INPC, que é o primeiro item da nossa pauta de indicação, que seria o INPC a partir de janeiro, que nós já deveríamos ter recebido o pagamento esse mês com o INPC, ou seja, ficamos esse mês, perdemos aí 3% do nosso, 3,43% do nosso poder de compra, ou seja, não podemos comprar aquilo que nós comprávamos ano passado, simplesmente pela vontade do executivo. E não por uma questão de relatório fiscal da situação financeira, mas por uma vontade dele, preocupação com o futuro dele, mas aí não é preocupação, que eu falo para você, de repente está nos cobrando aquilo que nós não apoiamos, o candidato dele está fazendo a cobrança agora, né? De repente lá no ego dele está assim, bem bom, já estou cobrando, beleza, não fizeram o que eu quis, mas em compensação eu não dou isso. E essa punição, só que essa punição vem de uma maneira muito ruim, porque ela pega pessoas inocentes, pessoas que precisam do recurso. Gente, e o homem lá em cima não dorme. Os exemplos estão aí todos os dias. Vou falar só uma coisa básica aqui, posso estar até errado aqui, que as letras são miúdas, mas eu quero que vocês observem aqui nesse demonstrativo aqui, o que está escrito lá, rendimento de aplicação financeira. Dá uma olhada aí para vocês verem. Nós estamos falando que em outubro se rendeu 5 milhões de reais o dinheiro. É 1/3 da folha, é mais de 1/3 da folha, considerando que o cartão alimentação para os servidores fica em média de 1.400.000, não teve nem um mês que os rendimentos não foi suficiente. O rendimento não é dinheiro de nada, é dinheiro que está no banco que rendeu. Não tem dúvida. É um extra. Eu acho que a gente poderia comentar sobre esse assunto também. Às vezes, se economizasse menos, fizesse menos obras, deixasse dinheiro no banco, dá para pagar a folha e o cartão com sobra. Mas nós também temos que pensar o seguinte, o município ele tem mesmo que preparar para o futuro, mas Roberto citou, está asfaltando rua, asfalto sobre asfalto, a gente sabe que a infraestrutura é importante, mas eu vejo o seguinte, o asfalto estava ali, muito por culpa da Copasa também, que fica cortando, pode ver um asfalto novo em Congonha, que vai lá e mete... E vai cortar de novo, Mas está na hora da gente fazer obra que vai melhorar a cidade. Cadê a complementação do Contorno Norte? Esse programa aqui é do sindicato, mas nós estamos pensando o seguinte, nós temos que preparar a cidade para o futuro. A CEFEM é para isso, mas ficar jogando asfalto sobre asfalto, me ajuda aí, né? Nós temos que começar a pensar no futuro, porque esse corredor central aqui, chega meio-dia, chega 4 horas da tarde, ninguém suporta. Está pior do que Belo Horizonte na Avenida Amazonas. Aqui o congestionamento, isso eu estou te falando porque o pessoal da cooperativa esteve aqui, ficou assustado com o congestionamento com Congonhas. Meia hora para chegar no centro da cidade, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a pensar. Foi muito bacana o projeto de alargamento dos passeios, mas por outro lado, o tráfego ficou pesado, porque nós não temos escoamento agora dos carros de uma forma mais rápida, né? Ainda mais com as passagens de pedestre elevado. É evidente que o pedestre tem que ser a prioridade, mas Congonhas ficou muito prejudicada na questão do trânsito. Mas quando a gente vê esse recapeamento do centro, a gente passa logo a ver que normalmente quando o setor público começa a melhorar alguma coisa é porque vai privatizar. Aí você vê o recapeamento, você vê, semana passada já saiu a licitação para os rotativos. A gente fica triste com essa notícia, porque está preparando para o rotativo, para cobrar da população. O rotativo vai estar na área aí, vai cobrar do pessoal, principalmente da turma aí que chega e deixa o carro estacionado 5 horas da manhã e só vai pegar 10 horas da noite. Então o bicho vai pegar. É uma receita para o município, a gente sabe disso também, mas também prejudicou algumas pessoas, né? Por contrário também,
começa também a dar um equilíbrio nas coisas, porque tem gente que aproveita, tem gente que mete o tecone aí na frente do ponto comercial para poder falar que a vaga é dele e ninguém tasca. Então agora vai ter que ter o rotativozinho lá, viu, amigo? Agora você também vai pagar, porque a vaga é pública. Natan, essa semana, se não me engano, você esteve lá no governo, cobrando a reunião, acho que nós conversamos sobre isso. Eu também, pessoalmente, eu tive lá, conversei, fui com a Cíntia, principalmente tive um dia com a Marta, se não me engano, o prefeito vai estar para uma viagem a Brasília. Correto. Né? Foi que atrasou um pouco. Aí o que a gente espera? Porque o pessoal, eles ficam ansiosos mesmo. Eu acho que tudo que foi falado aqui com relação à perda do poder aquisitivo, nós temos que ficar preocupados porque os diretores são cobrados. Mas entendo que vai ter que intensificar, principalmente aí em cima do ODAC, o próprio Sandro aí. E eu tenho certeza que diante da situação econômica que se encontra o município, mesmo a gente sabendo, né, o cenário econômico, a nível de Brasil e mundial, o que está acontecendo, principalmente o nosso estado, eu entendo que nós vamos chegar aí num denominador comum, sim, e com o sindicato tendo a tranquilidade de estar sentando, de estar conversando e pelo menos conversar num percentual aí acima do salário mínimo, que eu entendo que não vai pesar aí durante os próximos 12 meses aí, de acordo também com o repasse aí do governador. Eu entendo que essa semana que vai iniciar aí, pode ser marcada essa reunião e fazer essa rodada aí, porque o servidor realmente ele tem cobrado. Falou, Tico, será que vai passar mais o mês de fevereiro? Falei assim, não, tá para a semana que vem sim acontecer essa reunião, e quem sabe você, Natan, através da diretoria também está chamando a Assembleia, que eu já vi falar que vai chamar, e colocar aí a prova para ver se vai passar o que for oferecido. A gente espera que seja aí uma coisa assim satisfatória e que dê para a gente acordar aí para não trazer tantos transtornos, porque fica essa medida de braço, o servidor cobrando sindicato, e o sindicato no mesmo momento também entendendo que a parte administrativa e executiva está demorando, mas como a gente já passou por muitos acordos coletivos, muitos adentrando aí a março, às vezes até maio, e o pessoal já fica com aquele pensamento negativo. Se celebrar em abril, celebrar em maio. E o retroativo, como é que fica? Então nós já tivemos essas dificuldades. É por isso que o sindicato fica intensificando, né? A gente sente, né? Já teve isso aí na pele como diretor, eu sinto, né? Eu sei o que você está passando, o próprio Roberto, aquelas pessoas que são mais ligadas ao sindicato, e hoje nós participamos aí do Conselho Fiscal, mas que o pessoal ainda para e cobra. Então eu acho assim que nós temos que intensificar e fazer com que isso ocorra aí durante a semana para dar a satisfação aí aos servidores. É isso aí, o Tico, você falou bem, nós estivemos lá nessa semana cobrando do prefeito a reunião. Infelizmente, com essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, e Congonhas ficou também em evidência, porque começou a se falar sobre a barragem de Congonhas, o perigo que ela era, coisa e tal. O prefeito ele teve uma série de agendas fora da cidade, né? Deu entrevistas, coisa e tal, foi a Belo Horizonte. E eu estive com a Marta e falei com ela. E ela me disse que na semana que vem, 2 dias da semana, ele estaria fora em Brasília, resolvendo essas coisas e tal. E que nos outros 3 dias ela ia tentar agendar essa reunião para a gente ter a primeira rodada nossa, para a gente conversar. É evidente que a gente está aguardando e vamos ver o que vai acontecer, né, nessa segunda-feira próxima agora, para a gente poder levar informação a você. Pode ficar tranquilo que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, vamos mandar no WhatsApp, a gente vai passar todas as informações necessárias para os associados do sindicato, né, em geral, para que ele fique atento ao que a gente está negociando. E também a gente reforça aqui que nós chamaremos a Assembleia para os associados, para a gente falar, passar para eles a proposta, né? E quem sabe lá já, se a proposta for boa, conforme a gente quer que seja para o servidor, aprová-la ou, né, não aprová-la e a gente sentar novamente com a administração para negociar. Mas eu acredito que a gente vai ter um bom trabalho nessa negociação aí. Bom, gente, já dando andamento aqui que o programa está bem acelerado, eu queria falar também que no dia 29 agora, né, nessa semana, nós nos reunimos lá com o André, diretor executivo da empresa Simetria, e o Wilson, que é o corretor dessa empresa.
Qual que é o assunto? A gente foi falar sobre um plano de saúde. O plano de saúde chama Saúde Sistema. Aparentemente é uma empresa, né, correta. Nós estamos fazendo nossas consultas jurídicas para verificar isso aí. Uma proposta muito boa. Então, essa semana, o doutor Elias vai fazer, o Roberto também, que tem experiência nessa área da saúde, nas APEC, eles vão checar as consultas, vão conversar a respeito desse plano de saúde. Se for mesmo que a gente está pensando e der tudo certo, nós apresentaremos a proposta da empresa para os servidores. Já adianto que a proposta é muito boa, o valor é acessível, tem a rede hospitalar, uma série de hospitais credenciados aqui na região e Belo Horizonte. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui a FOB, temos o Hospital Maternidade São José, temos o Hospital Bom Jesus, fora as clínicas médicas e laboratórios. E em Belo Horizonte, para que as pessoas tenham conhecimento, vou falar de 3 hospitais aqui que a maioria conhece e sabe que são hospitais conceituados, que é o Life Center, o Hospital Madre Teresa e o Biocor. Então tem uma rede de hospitais a princípio muito boa, né, oferece todos os serviços que um plano de saúde oferece. Essa proposta veio como enfermaria, a gente pediu também para apresentar uma de apartamento, mas a princípio é uma proposta muito boa. A gente não vai passar aqui por hora as informações, porque carece da gente checar essas informações. Eles ficaram de mandar para a gente também um contrato, né, com o sindicato, e assim que a gente tiver a informação essa semana, a gente também já dispara para todos os servidores. E aí é possível que o representante dessa empresa vá de secretaria em secretaria com a proposta, e o associado nosso poderá fazer o plano de saúde lá com preço acessível. Então, por hora, essa é a informação que a gente tem. Assim que a gente tiver tudo checadinho, tudo certo, a gente já passa para vocês as notícias. Outra coisa que a gente quer falar aqui, que a cooperativa de crédito está funcionando lá na sala do sindicato, lá no horário de 10 às 16 horas. Você pode ir lá procurar o Lucas, a Beatriz, a Mariluz, que vai te atender lá, o servidor, para abrir uma conta, para fazer investimento, para poder fazer a portabilidade do crédito consignado. Quero informar o seguinte, gente: a taxa especial que bate qualquer banco público e qualquer banco privado é para o associado Sindicom. Então o associado vai lá e fala: eu sou sócio, apresenta sua carteirinha. Se ele tiver com a carteirinha, vai lá do lado, na portinha do lado lá do sindicato, pega um documento falando: eu sou sócio, e fala: olha, eu quero fazer a portabilidade, a minha taxa vai ser melhor? Vai. Esse é um convênio que a gente tem com a cooperativa de crédito. Claro, a cooperativa de crédito vai fazer também o empréstimo para qualquer pessoa, mas para o associado do Sindicom a taxa é diferenciada. Então o nosso associado aí, fique atento a isso, procure lá o Lucas, procure as meninas, que elas vão te atender da melhor forma possível. E eu vou falar uma coisa com vocês: tem brinde, hein? Quem abrir a conta, quem fazer a portabilidade, tem brinde para o associado. Para o associado que estuda também, que for lá e fizer a portabilidade, tem brinde também, né, um kit escolar bacana lá da cooperativa. Então fique atento, vá lá na cooperativa de 10 às 16 horas. Queria informar também que o nosso horário de atendimento no Sindicom é de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Nós estamos situados ali na rua Doutor Pacífico Homem Júnior, número 91, sala 106, no centro de Congonhas. De frente ali à Câmara Municipal e o INSS, em cima da loja Malucão. O telefone para contato é o 3731-2726. Então, todo servidor que quiser associar, procura a sede do sindicato lá. Quem é nosso sócio, quer bater um papo, quer conversar, procura a gente também lá, que nós vamos estar disponível para atendê-los. Quero falar aqui dos convênios que a gente tem. Essa semana nós vamos falar dos parceiros bacanas que a gente tem aqui também, que é o Toninho Gás. O Toninho Gás, ele está com seu depósito de gás lá na rua Alfredo Félix Meijon, no número 365, no bairro Cristo Rei, bem pertinho de você lá, viu, Tico? O telefone para contato do Toninho Gás é o 3731-7489. Então, precisou de gás, servidor associado, pode procurar lá o Toninho Gás no bairro Cristo Rei, tá bom? Clube AEA, Avenida Patriótica 850, bairro Siderurgia, em Ouro Branco. Então, o nosso sócio que quiser filiar lá ao Clube AEA, é só ir lá na sede, celebrar o contrato lá para poder pagar sua mensalidade no Clube AEA lá em Ouro Branco.
O telefone da EA é o 3742-1342. Então, nosso sócio que quiser frequentar o Clube EA é só procurar nossa sede lá ou ligar no 3742-1342 e saber mais informações e falar que é sócio do sindicato. Academia de Ginástica da Joana, lá na rua Tomás Moreira, bairro Cinquentenário, número 127. Então, você que quer fazer uma ginástica, pode procurar a Academia de Ginástica da Joana, na rua Tomás Moreira, que por sinal é o nome do meu avô, lá no bairro Cinquentenário. Ele foi homenageado lá quando foi colocado o nome dele na rua Tomás Moreira. O telefone da academia é o 98897-5603. Clube Astra, tá ali também no Tijucal, na rua da Chacria 101. O nosso associado que não quiser ficar sócio lá em Ouro Branco, quiser ficar sócio aqui em Congonhas, ele pode procurar lá a sede nossa lá ou ligar lá no Astra, que é o 3731-3221, e se associar para poder frequentar as dependências do clube. Tem a piscina, tem o barzinho, tem a sauna. Então, o nosso associado que tiver interesse é só nos procurar para poder fazer uso do convênio. Vou passar agora a palavra para o Roberto para ele fazer a leitura dos aniversariantes da semana. Aniversariantes do dia 28 de janeiro: Cacira Renata Moreira Fassati Coelho, Divânia de Jesus Melo, Edmar Florindo Lopes, Luciana Maria Maurício e Vera Lúcia Mendes Souza. Aniversariantes do dia 29 de janeiro: Ângela Nóbrega Lima e Jorge Francisco da Silva. Aniversariantes do dia 30 de janeiro: José Félix Junqueira, o Zezé, José Fernandes Vieira e Murilo Otávio Torres. Aniversariantes do dia 31 de janeiro: Kessia Jusilene Santos Apolinário e Maria das Graças Pedra. Aniversariantes do dia 1º de fevereiro: Aparecida Esteves Alves, Luciene Brígida Barbosa, Maria das Graças Ferreira dos Reis e Maria das Graças Lobo Almeida. Aniversariantes do dia 2 de fevereiro: Efigênia Darque da Silva, Maria das Graças e Noemi Rosângela da Consolação do Carmo Moreira. Aniversariantes do dia 3 de fevereiro: Marinete Gomes Oliveira e Nilva Brás Fernandes Basto. A todos vocês, um feliz aniversário, que essa data se repita por muitos e muitos anos e quiçá no ano que vem possamos estar aqui exatamente mandando um abraço aí para todos vocês. Ô Roberto, eu quero fazer uma atenção aos aniversariantes, e todos eles merecem tudo de bom, nesse dia especial, mas eu queria fazer duas observações. Uma eu vou começar, que é do Murilo Torres, meu amigo, tá lá trabalhando comigo todos os dias lá. Um abraço para você, Murilo. Foi seu aniversário durante a semana, eu te parabenizei, mas que Deus te proteja e conserve, e que você tenha muitos e muitos anos de vida. E outro é que hoje, sabadão, dia 2 de fevereiro, é aniversário da minha mãe, que é sócia aqui, Noemi Rosângela da Consolação do Carmo Moreira. Aí, ó, tá vendo, né? Hoje tem um feijão gordo lá, hein? Ó, pra você ver, ó. Pode ir lá que o negócio tá bom. Então, um abraço pra você, mãe. Muito obrigado por ser essa mãe zelosa, bacana, tá sempre do meu lado. Amo você, um abraço, que essa data se repita por muitos e muitos anos, Perdi meu pai, mas foi um paizão também, Me ensinou muita coisa, amigo de muita gente no setor público e na iniciativa privada também. Mas hoje eu tenho só minha mãe, então eu tenho que cuidar e zelar por ela. Então, um abraço pra você, mãe, um carinho especial, e que você seja muito feliz. Parabéns a você nesta data querida. E vamos começar aqui também os abraços, eu queria mandar um abraço especial para Dona Irene e o senhor Reinaldo, que estiveram lá no sindicato essa semana. Quero dar um abraço a você, Reinaldo. Continue lá no sindicato, vão lá tomar um café comigo. Eu ainda não te conhecia, não tive a oportunidade de estar lá na hora para poder conversar com você, que eu estava lá na prefeitura. Mas espero ver o senhor lá para a gente conversar, bater um papo, e o senhor me ensinar, passar algumas informações para mim, que é sempre bom a gente estar conversando com o associado, é sempre uma ideia nova. Um abraço também especial aqui, pessoal da Guarda Municipal, ao Felipe, que tem sempre conversado comigo, sempre ativo, tá lá conversando, brinca comigo, falando, não vou te dar sossego, mas é isso aí, tem que ser. A gente tem que estar sendo sempre cobrado e sempre com as ideias boas, pensando sempre no coletivo. Tá vendo, Felipe? Eu agora mandei um abraço. Você falou que eu falei de você semana passada, mas não mandei um abraço, hoje eu tô mandando. E um abraço também ao Zé Paulino, ao pessoal que trabalha comigo lá, o Fabrício,
o Arley, o Galo Cego, a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a toda a nossa equipe também lá do sindicato, as meninas lá, a Cláudia, a Jéssica, a Amanda, o Neném, todo o pessoal que fica conosco no sindicato. Um abraço pessoal da cooperativa também, né? E um abraço especial a todos os associados, a minha filhinha que está lá em casa me ouvindo hoje, a Isis está lá para comemorar o aniversário da vovó também, e a minha esposa a Érica também está lá em casa. Um abraço a vocês, que vocês tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Tá. Tico, eu vou mandar só uns 2 abraços aqui. Primeiro para o Sandoval Pinto de Souza, né? E mandar um grande abraço aqui também pro Dr. Silvério e a sua esposa Fátima, que está sempre ouvindo a nossa programação. E não podia esquecer aqui das minhas 3 novas paixões, né? Do Enzo, da Mariana e da Larissa. Os demais fica para o próximo programa e para a próxima semana, né, Tico? No mais, uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tá. O Sr. Reinaldo, igual o próprio Natan falou, a simpatia, Dona Irene, sua esposa, o Luiz Chapéu, nosso abraço, e a Regina, também aí, esposa do Odac, que sempre escuta, viu, Natan, Roberto e Elisa, o programa do Sindicom. Regina, um abraço pra você. Gente boa. Xingando o marido dela, ela não deve gostar muito, não. Ah, não, mas ela entende. Mas Odac é gente boa, com tranquilidade. Excelente ela sabe pessoa, dormindo e amarrada, né, tio? Já trabalhei com ela também lá no fórum, muito tempo, um tempinho atrás aí, mas tive o prazer também de estar trabalhando lá. E gostaria de estar mandando um abraço aí também pro Carucci, a Maria, o Zé Adão e família, o Antonildes e família, Pretinha lá do Alvorada e família, Michele, Efigênia, Arnaldo de Jesus lá do RH. Em nome de vocês, um abraço a todo o pessoal ali da Secretaria de Administração. Mandar um abraço a todos os servidores ativos e inativos, um ótimo final de semana e a semana que vem promissora para nós, né, com esses acordos com o prefeito e tudo mais, para ver se entra mais um dinheiro no bolso aí.